É curioso que a Simone está falando em relação ao pinhole como algo, como uma possibilidade de aprendizado. Não à toa, primeira vez que eu tive uma aula de fotografia aos 10 anos de idade na escola Éden, enfim, foi uma aula de pinhole, porque ele é muito interessante para uma criança visualizar o processo, né? Ele é muito facilmente visualizável, o processo físico que acontece da luz no material fotossensível. Então acho curioso que, enfim, acho que não é à toa que se utiliza ele como um material de aprendizado. Acho que o filme todo, eu busquei o tempo todo essa questão da simplicidade, né? Fico feliz que tenha mais ou menos conseguido chegar nela. Eu me lembrei agora uma frase que o Cassavetes fala quando as pessoas perguntavam para ele por que você não usava tripé nos filmes, e ele normalmente respondia porque eu não tinha dinheiro para pagar o tripé. Cassavetes. A parte brincadeira dele, que eu realmente acho que faz parte de uma realidade, mas também faz parte de uma escolha estética, acho que tem... Sem dúvida nenhuma, não tinha dinheiro para grua. Eu não tinha dinheiro para quase nada no filme. Mas, obviamente, atrás dessa falta de dinheiro também tinha uma escolha estética de fazer o filme sem dinheiro. E de fazer o filme com materiais mais simples possíveis. Tanto que, quando o caminhão de luz chegou na cidade para deixar o material de luz lá, eu olhei para aquele pequeniníssimo caminhão de luz proporcional à maioria dos sets de filmagem no Brasil e fiquei um tanto nervosa com o tamanho grandíssimo que ele era para mim. E o Joe, que era da elétrica, me olhou e falou: não se preocupa não, no próximo filme você vai ter mais coisas. E eu obviamente pensava, no próximo filme eu espero ter menos coisas. Boa! Mas eu acho que tem essa vontade estética do pequeno mesmo, né? De escolher reduzir. E o processo todo... Do pequeno não, do delicado. Eu também acho. Acho que está errado. O teu filme é muito complexo. Muito grande. Não é pequeno, ele é delicado, ele é inteligente e ele é complexo. Não acho simples, não. Discordo de todo o teor de simplicidade aqui. Acho ele... porque não é simples. Não é simples fazer um filme que nem você fez. Mas eu me refiro mesmo a questões da pequenez dele. Não, pois assim, essa é uma opção. Não, você tem uma opção estética, ética, artística, e você cumpre, com rigor. Eu ousaria dizer que talvez o que você não teve em proporções espaciais, você teve ao longo do tempo. A sua ideia surgiu em 99, não foi? E você começou a trabalhar o roteiro desde 2003, 2004? Elaborar um roteiro. Não tem nenhuma cena externa filmada a céu aberto com sol a pino. Todas têm o tempo nublado. A imagem fica absolutamente equalizada. Por isso eu me lembrei da luz da Holanda do século XVII, do século de ouro. Até tem, mas a gente colocou sombrinhas para tampar e tentar tirar o céu a pino. E acho que não era possível ficar mais gerais, a gente cortou do filme. Em nenhum momento há dramatização da imagem nesse sentido de pegar sombras do sol em cima, que é muito comum, pode-se utilizar isso, por que não? No seu filme não tem isso, a paleta é absolutamente suntuosa e extremamente discreta. Exatamente. Perfeito. Sóbria. Sobriedade é o tom das cores desse filme. Eu acho, nesse caso. Sobriedade talvez seja uma palavra mais precisa do que tanto pequenez como delicadeza. Mas eu acho que tem uma coisa que eu me utilizei, foi justamente essa questão do tempo, né? O tempo tanto no filme, narrativo, mas também o tempo do processo mesmo, assim. No primeiro roteiro, estava tudo dito. Todas as questões, todas as discussões sobre morte, todas as cenas eram resolvidas em palavras.
eu acho que a vantagem de ter tido feito esse filme ao longo de 12 anos foi de ir descobrindo, decantando ele, né? E tirando as hastes que sobravam. Assim, Como o tempo é parceiro da criação do cinema. É exatamente isso. Quanto mais tempo a gente tem, mais distanciado a gente fica, mais bota lá, você não fica tão impregnado, né? Você consegue tirar os clichês, se esvaziar também, porque aquilo, primeiro você vai escrever aquilo que está contido, né? Depois você se esvazia, aí fica melhor. Há uma presença formidável do atual, do presente, não na figura da menina, isso seria quase a imagem clichê do presente no filme, na linguagem mesmo, nos aspectos formais do filme. Por exemplo, uma hora a Madalena se vira e diz: eu estou velha, para o Antônio, e ela está enquadrada à esquerda, olhando para fora do quadro, enquanto está toda uma área à direita do quadro vazia. Logo depois pula para o enquadramento tradicional, os dois no banco tomando café, bem centralizado. Esse susto que é dado é absolutamente atual, sem ser extravagante, sem espetacularização, quer dizer, porque o normal, o enquadramento tradicional seria colocar o vazio na frente dela, por exemplo, eu estou velha, de costa para o Antônio. Não, mas ela olha para fora do quadro, ela está à esquerda do quadro, à direita do quadro todo vazio, ela olha para fora do quadro e pergunta: eu estou velha? De costas para o Antônio. E logo depois pula para um enquadramento centralizado dos dois no banco, naquela fachada maravilhosa que você encontrou lá no armazém, que tem as cores absolutamente geniais ali, e que eu acho que é... Posso fazer uma provocação? Não esperamos outra coisa de você. Deixa eu dizer, o filme fala sobre fotografia, sobre tempo, sobre pinhole, que tem essa coisa essencial e primária com a fotografia, mas é um filme digital. E eu venho aqui um pouco discordar, porque o Paulo Sérgio falou da técnica, né? Eu acho exatamente que a gente tem uma ojeriza do digital, assim, todo mundo fala digital, aí fala do pinhole como a essência das questões pictóricas da fotografia, porque é luz, né? E uma película, tudo isso está acabando, né? E eu acho que isso daí exatamente está acabando, graças a Deus. Por quê? Porque isso tudo é muito primário, né? O homem evolui, se complexiza. E a questão, eu acho, do digital na fotografia, quer dizer, hoje, qualquer um de vocês tem câmeras digital, qualquer um é um grande fotógrafo. É um grande, pequeno fotógrafo. Vocês não são fotógrafo de nada, porque o que tira a boa fotografia é a câmera digital. A câmera digital... Paulo Sérgio, antes de mim, eu, quando era garoto, comecei a fotografar, você ficava assim, ali com a Nikon, escolhendo certinho a exposição. Se você errasse um pouquinho, ficava tudo branco, porque os filmes tinham menos latitude, ou tinham mais latitude, ou não sei o que lá, o papel era mais chapado, ou o papel tinha mais contraste, ou era mais soft, enfim, tinham milhões de questões que eram pertinentes à questão fotográfica. A questão fotográfica hoje não é mais pertinente a uma técnica, é pertinente ao que você faz disso, ao que você pensa, a inteligência, porque a imagem é uma forma de pensar o mundo, sim, entendeu? Então, o digital banalizou, todo mundo é bonitinho, todas as fotos são bonitinhas, bem focadas, bem expostas, lindas, mas imbecis, de família, né? Assim, você tira, vai, tudo bem. Agora, a questão digital te coloca uma outra questão, que como banalizou a fotografia, o que interessa é o teu olhar e o teu pensamento, e a complexidade que se coloca em cima disso. Então, eu acho que a fotografia digital é um engrandecimento e é um ato
que nos leva, para você ser artista com a foto digital, é muito mais complexo. Você tem que fazer muito mais camada do que simplesmente fazer um buraquinho, acertar ali, bacaninha, fica tudo bonitinho, ali o pinrolho, entendeu? São questões elementares da fotografia. Eu acho que o digital traz uma complexidade e traz camadas, que é uma fotografia em pensamento de camadas. E ela se torna, inclusive, tecnicamente, muito mais complexa. Para quem conhece mesmo, quem vai fazer marcação de luz hoje, a capacidade tua de intervenção na fotografia digital é impressionante. A Júlia sabe um pouquinho disso. Você fotografa uma moça de olho azul, se você quiser virar verde, marrom, preto, você faz o que você quiser. Entendeu? Então, isso é de uma complexidade muito maior e te coloca como artistas questões maiores. É muito mais difícil você pensar o diferente com o digital. Mas eu acho que nesse sentido que de alguma maneira a proposta pela, assim, qual foi a sobriedade de pesquisa do filme se dá, né? No sentido de que justamente da mesma maneira que o digital te coloca questões o tempo todo, porque senão é uma foto banal, também essas questões técnicas colocam o tempo todo, porque senão o filme é só uma reprodução de tudo que é feito o tempo todo. Da banalidade ali. Você podia, e tem um olhar complexo em relação àquela realidade. Pode parecer que o filme é um documentário, mas não é. Isso que é o genial. Ele tem camadas de leitura, né? Na própria construção da imagem dele. Na própria construção do pensamento da linguagem dele. Eu acho que sobre isso eu fiquei pensando sobre a ideia do olhar como impregnado ao viajante, nessa ideia do viajante como uma pessoa que está relacionada com o fotografar. E como fotografamos, eu trabalho muito na viagem, né? E o olhar exótico disso, do olhar do outro, E eu acho que um dos grandes desafios do filme era não tornar o filme exotique, né? Não tornar o filme uma coisa puramente exótica. E acho que até eles resvalam em vários momentos, mas eu acho que tendencialmente o meu olhar para aquelas pessoas era um olhar que, por mais que era de interesse, também era um olhar exótico. Tem um estrangeirismo ali, tem um estrangeirismo do bem, eu acho, um estrangeirismo implicado. Eu acho que eu tentei não exagerar, mas enfim, acho que de qualquer maneira, óbvio que tem um filtro do estrangeiro, né? Claro. Tem um filtro da personagem olhando aquele espaço, por mais que eu tente no início do filme, de alguma maneira, criar um ponto de vista mais relacionado com a Madalena, com a velha, obviamente tem um filtro de quem vem de fora. A Madalena, você acha? Quê? A Madalena, você acha? Não, eu digo que mesmo no início do filme, que é um objetivo de se adequar mais ao que seria o olhar da Madalena naquele espaço, esse próprio olhar daquele espaço inicial, ele é olhar com filtro meu, né? Claro. Ou do Lúcio, ou do Léo, enfim, de todo mundo que participou daquele processo. Então, acho que é impossível para a gente tirar esse olhar estrangeiro. Pois mas esse é o olhar do autor. É impossível, seria esquizoide você fazer uma coisa fora de você, entendeu? Isso que torna... Agora, existe, o que o Paulo Sérgio fala, uma delicadeza, eu acho uma cuidade matemática nesse olhar, você precisa. Pode fazer ótimos filmes com digital, tá vendo? Pois pode-se fazer ótimos e baratíssimos. E eu sou completamente... Eu acabei de filmar um filme aqui, também inventaram um caminhão. Eu tinha abolido o caminhão no filme anterior. Aí, cara, você fica lutando a própria produção do teu filme, que você é o produtor, inventa um caminhão. Eu cheguei no primeiro set, tinha um caminhão, eu me senti traído. Tinha um caminhão de luz.